Filipenses 3:12. Não que eu o tenha já recebido, ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém. Aleluia. Que texto lindo, que texto rico, precioso demais, esse texto. E eu gostaria de continuar com você a nossa conversa que começou no início do mês. Conversa com esse tema aí, Avante Igreja. Nós ouvimos aqui no primeiro final de semana de setembro o pastor Osias. Na verdade, começou comigo na quinta-feira, dia 1º de setembro, Hebreus 10:38, não é isso? E aí depois, pastor Roberto Oliveira nos falou na sexta-feira na vigília, para avançar, e falou poderosamente, usando aquele salmo da palmeira, né? Que os justos florescerão como a palmeira, coisa linda aquilo. E no sábado o pastor Osias nos falou, também no domingo pela manhã e domingo à noite. E essas mensagens do pastor Osias e a minha, a da vigília, nós por problemas técnicos não conseguimos, mas a mensagem da quinta, do sábado, do domingo de manhã e à noite estão disponíveis no nosso canal no YouTube, youtube.com/ibguaranhuns. Você acha lá todas as mensagens, inclusive esta, que está sendo pregada agora, daqui a pouco vai estar lá. Então você pode acompanhar essa série toda, porque aí depois do aniversário teve a outra quinta-feira, onde nós conversamos aqui naquele texto de Moisés, diante do mar, e precisavam avançar. Depois, domingo passado, nós vimos aqui o Salmo 23, na perspectiva de que o Senhor, como nosso pastor, nos faz avançar. Quinta-feira passada, nós vimos aqui o texto de Josué, capítulo 6, quando eles estão já do outro lado do Jordão, de frente aos muros de Jericó, precisando avançar, e aí acontece aquela situação sobrenatural, e nós conhecemos. E aí hoje, continuando com essa conversa, nós vamos ver aqui o texto clássico sobre o tema de avançar. O apóstolo Paulo diz que ele avançava para as coisas que estavam diante dele, na frente dele, e que ele prosseguia para o alvo, e o alvo da vida dele era a soberana, receber como um prêmio. Note que ele está usando aqui elementos olímpicos, e nós estamos agora vivendo em nosso país as Olimpíadas e agora as Paralimpíadas, inclusive estão terminando hoje, se eu não me engano, e nós estamos aí, encharcados das informações olímpicas. Então fica fácil, num momento como esse, a gente entender a linguagem do apóstolo Paulo, pois ele se vale aqui das figuras dos Jogos Olímpicos. Avançar, prosseguir, correr, ir em direção à meta e ir para um alvo. Essa dinâmica de atirar num alvo, de correr, de prosseguir, de avançar para uma meta, que é a palavra aqui original no grego, isso são tudo figuras dos Jogos Olímpicos. Aonde que tinha tiro ao alvo? Aonde que tinha corrida? Aonde que tinha os jogos? Lá nas Olimpíadas, na Grécia.
E você sabe que é mais antigo do que a gente imagina. E nos tempos de Jesus e aqui do apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, preso em Roma, por volta do ano 50, 55 depois de Cristo, os Jogos Olímpicos já eram sensação. De maneira que os irmãos lá de Filipos entendiam bem essa linguagem. A linguagem dos jogos, do tiro ao alvo, de correr e prosseguir até alcançar a meta, o objetivo, a perfeição, como ele coloca aqui. Mas a palavra perfeição, que é usada aqui, é tetelestomai, que dá a ideia, você lembra de uma outra palavra pronunciada por Jesus na cruz do Calvário? Ele diz, tetelestai, está consumado, ou seja, acabou, resolvido o problema. E aí a palavra que o apóstolo Paulo aqui usa no grego, que foi traduzida por perfeição, que está aí no verso 12, é a palavra tetelestomai. Ou seja, a perfeição aqui não é no sentido de não ter erros. Uma pessoa perfeita, aquela, nesse contexto, que não erra nunca. Não é isso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo a obra de Deus em mim ainda não está completa, consumada. Mas mesmo assim, eu continuo caminhando, continuo avançando. Essa é a ideia. E lendo esse texto e escutando essas músicas que nós escutamos aqui hoje, né? Falando do alvo, que nós vamos avançar e vamos prosseguir para o alvo, que o nosso alvo é Cristo, eu me lembrei do Superman. Quem é da década de 80 ou antes, e teve filhos na década de 80, como alguns aqui, talvez se lembre do slogan. Esses meninos aqui, talvez não sabem nem o que é isso. Mas o Superman é o antigo, o antigão dos anos 80, ele tinha um slogan, ele tinha um jargão, uma frase que ele falava toda vez que ele era chamado, vocacionado para cumprir uma missão. Então ele estava lá, Clark Kent, né, lá trabalhando no jornal, tal. Você sabe como é que é o Super-Homem, né? E aí, de repente, alguém está em apuros, um trem vai se chocar com outro, e alguém não sei o que, vai pegar fogo e tal. E aí ele pressentiu o perigo, e aí ele né, tirava a roupa de jornalista e por baixo tinha aquele S, e ele usava a cueca por cima da calça, eu nunca entendi isso. E ele falava uma frase, antes de sair voando para resolver o problema. Quem lembra a frase? Ah, é muito legal. Isto é um serviço para o Super-Homem. Para o alto e avante! Para o alto e avante! Para o alto e avante! Deu para entender? Os meninos que não conheciam, prazer, esse é o Super-Homem que nós assistimos. Na TV Manchete. Quando ainda não tinha nem, era TVS, né? Era TVS, TV Manchete TVS, bombava mais que a Globo, tá vendo? Vocês nem sabem disso. Mas veja bem, lendo esse texto, uma frase saltou na minha mente. Eu lembrei do Super-Homem, e aí eu falei, não, o tema desse sermão vai ser, para o alvo e avante. Para o alvo e avante. E o alvo é Cristo Jesus. Para o alvo e avante. Não há tempo a perder. Nós temos um alvo, nós temos um objetivo. Há algo para ser completado. Há algo para ser tetelestomai, para ser aperfeiçoado em nós. E nós não podemos olhar para trás, parar, desistir. Como me faz lembrar de um outro filme do Jean-Claude Van Damme, também dos anos 80, né? Retroceder nunca, render-se jamais. Quem lembra desse? Esse é só quem curtia a sessão da tarde. Rapaz, é isso. Essa é a ideia do apóstolo Paulo. Temos algo que está diante de nós, e nós precisamos avançar.
Precisamos avançar, mesmo sabendo que ainda falta muito. O verso 12 diz: não que eu o tenha já recebido, ou tenha já alcançado, obtido, conquistado a perfeição, a tetelestomai. Eu sei que o que Deus tem em mim e para mim não acabou. Eu sei que o que Deus tem diante de mim está longe de se concretizar. Mas isso não pode me desanimar. Pelo contrário, isso deve ser motivação para mim. Porque se está longe, então mais rápido eu devo caminhar. Se está longe, então com mais veemência eu preciso continuar indo avante, prosseguindo, caminhando para o alvo. E o alvo é que o Senhor complete a boa obra que começou em nós. Eu sei que ainda falta muito, mas uma coisa eu faço: prossigo para aquilo que também fui conquistado. Olha que coisa linda, um jogo de palavras poético. Eu quero conquistar aquilo pelo qual eu já fui conquistado. Ou seja, eu quero a cada dia mais me parecer com Jesus, porque a imagem de Jesus foi o que me conquistou. É como você olhar alguém ou alguma coisa e tomar como um exemplo. Percebe? Hoje em dia está na moda esses perfis de Instagram do pessoal que treina, né? Não malha mais, treina agora, né? E aí eles postam, né, as dietas e tal, e os exercícios, e bombam o Instagram dessa turma que treina. E esses dias conversando com o Abner, publicitário aqui da igreja. Aliás, você que me assiste aí, estiver precisando de um publicitário bom para dar um up no seu negócio, tem aqui um bom, chama Abner. Procura ele. E o Abner me falando: pastor, o pessoal faz o perfil e bomba e tal. E quando está com muitos seguidores, depois eles vendem. Eu não sabia disso. O pessoal vende perfil com muitos seguidores. E quanto mais seguidores, mais caro é o perfil. Queridos, tem um monte de gente tomando como alvo, tomando como exemplo, tomando como modelo, pessoas pecadoras, de carne e osso, cheias de falhas, cheias de defeitos. Eu quero ficar com um corpo sarado igual daquela menina, então eu vou segui-la no Instagram, vou fazer a mesma dieta dela, os mesmos exercícios dela, para poder cada dia mais me parecer com ela. Se a gente é capaz de fazer isso de maneira física, por que não somos capazes de fazer isso de maneira espiritual? Por que não seguir o perfil de Jesus Cristo, olhar para Ele e dizer: eu quero me parecer com aquilo ali? Esse é o meu modelo, esse é o meu alvo. Deixando as coisas para trás, eu prossigo para o alvo, me parecer a cada dia mais com Jesus, o Cristo. E aí eu me lembro da passagem do Evangelho, onde diz que Jesus, lá no mar da Galileia, chamou os pescadores, né? Pedro, Tiago e João, no barquinho. E aí o texto diz: e deixando as redes, o seguiram. Se fosse aplicar para os dias de hoje, né? Deixando as redes sociais, o seguiram. Você sabe que eu mexo muito em redes sociais. Estou falando contra as redes sociais. O que eu estou falando é que nós temos extrema facilidade de sermos seguidores de humanos, de homens, mulheres. Tomamos tantas pessoas como referência e nos esquecemos que a maior referência, o maior ser humano de todos os tempos, aquele que é digno
de ser imitado, e não somente imitado, como adorado, é o ser humano, Filho de Deus, que habitou entre nós, e nós vimos a sua glória, glória do unigênito do Pai, Jesus de Nazaré. Esse merece ser seguido, ser imitado, ser adorado. Portanto, precisamos avançar, com os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, mesmo sabendo que falta muito, mesmo sabendo que é difícil esquecer algumas coisas, é difícil deixar algumas coisas para trás, é difícil. Olha o verso 13, irmãos, diz o apóstolo Paulo, tá? Quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, ou seja, eu ainda não sou 100% parecido com Jesus. A obra que Jesus começou em mim ainda não está completada 100%. Mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para as que diante de mim estão. Eu posso estar muito enganado, mas me parece que o apóstolo Paulo quer chamar a atenção da igreja de Filipos, que eles não estavam se parecendo cada vez mais com Jesus, porque tinham dificuldade de deixar algumas coisas para trás, deixar algumas práticas, deixar alguns pecados, deixar algumas crenças, deixar algumas coisas. O que é que você precisa deixar para que você possa avançar com mais rapidez? Pensa aí. O que é que te trava nesse caminho, ou nessa corrida, ou nesse voo, né? Porque a ideia aqui, prossigo para o alvo, então é como se ele fosse uma flecha, né? Quem prossegue para o alvo é a flecha, mas aí a palavra alvo ali pode também ser o objetivo final da corrida. Prossigo para o alvo, de maneira que quanto mais coisas agarradas na flecha, mais dificuldade ela terá de atingir o alvo. Quanto mais coisas agarradas em nós, mais dificuldades nós temos de avançar. E é assim em qualquer situação da vida. Às vezes não são coisas físicas. Às vezes a gente não tem uma mochila cheia de paralelepípedos nas costas, que nos atrapalham. E tem inclusive um livro do Max Lucado, indico a leitura, chamado Aliviando a Bagagem, que vai falar exatamente sobre isso, que é preciso na vida, e principalmente na vida com Deus, aprender a deixar algumas coisas para trás, para conseguir avançar. Aquele texto onde Jesus, e o Max Lucado faz referência a ele, quando Jesus diz que é mais fácil entrar um camelo no furo da agulha, do que um rico entrar no reino dos céus. Eu não sei se Jesus era contra a riqueza financeira, material. Me parece que o que Jesus está dizendo é que se o rico deposita sua fé, sua esperança, ou carrega sua riqueza como algo que vai lhe garantir alguma coisa com Deus, ele não entendeu o que é o reino de Deus, então ele não vai entrar lá. E o problema é que a gente entende reino de Deus somente como um lugar escatológico. Depois que eu morrer, eu vou para o reino de Deus. Meu irmão, João Batista diz, e o próprio Jesus diz, o reino de Deus está entre vós. Chegou, arrependei-vos. É chegado o reino de Deus. De maneira que, se você serve a esse rei, se esse rei está sentado no trono
do seu coração, da sua vida, se Ele é quem manda, se Ele é quem lhe dirige, se Ele é quem decreta as coisas na sua vida, Ele é o seu rei. Você já está no reino de Deus. Você não vai para o reino de Deus depois que morrer. Você vai para a eternidade, mas você já pode experimentar o reino de Deus aqui na terra, porque Ele é chegado. Portanto, queridos, me parece que o que Jesus está dizendo é que uma pessoa que confia em suas riquezas, ou que carrega tantas bagagens, achando que essas bagagens vão poder patrocinar sua entrada no reino, ela está completamente enganada. E aí há algumas possibilidades hermenêuticas para essa relação entre camelo e furo da agulha. Tem várias possibilidades. Vou abrir um parênteses aqui para te elucidar. Furo da agulha pode ser a agulha de costurar, ou pode ser um buraco que tinha no muro lá em Jerusalém, onde eles passavam no buraco do muro, era o furo da agulha, e então a ideia é que para passar naquele buraco, não pode passar, né, cheio das coisas, o camelo precisa baixar, tal. Então o furo da agulha pode ser a agulha de costurar, ou pode ser o buraco no muro, e o camelo pode ser uma corda. Pessoal que mexe com pesca aí, que mexe com embarcações, sabe que aquela corda grossona de segurar navio, eles chamam aquilo de camelo. Ou pode ser o animal, com duas corcovas, é isso? Uma corcova é dromedário, duas corcovas é camelo, é isso? Ah, garoto. Então, qual que está certo, pastor? Sei lá. Pode ser a corda grossona na agulha de costurar, ou pode ser o animal no buraco do muro. Você escolhe. Agora, pode ser a corda no muro e o animal na de costurar. Fica à vontade. São essas as possibilidades. Agora, independente da figura, a verdade da mensagem é a mesma. Para passar em alguns buracos, é preciso deixar algumas coisas para trás. Porque tem coisa que é grossa demais para passar nos apertados buracos da vontade de Deus. Por isso precisamos deixar algumas coisas para trás e prosseguir e passar pelo centro da vontade de Deus e atingir o alvo, que é a nossa vocação em Cristo Jesus. Para terminar, precisamos avançar para o alvo e avante, mesmo sabendo que falta muito. Para o alvo e avante, mesmo sabendo que é difícil esquecer e deixar algumas coisas para trás. Para o alvo e avante, mesmo sabendo que o alvo é o nosso chamado. E se tem uma coisa que crente gosta de fazer, é fugir de chamado. Se falar que vai ser legal, se falar que eu vou ganhar alguma coisa com isso, se falar que vai me fazer bem, que eu vou me sentir bem, que eu vou ter um arrepio, ou que vai ser produtivo ou lucrativo, eu vou. Mas se falar que é minha vocação, se falar que eu sou chamado para aquilo, aí a conversa muda. Porque aí vocação já começa a ser uma conversa mais séria. Que aí chamado já começa a ser um negócio mais eterno. Então, peraí, eu não sei se eu quero ir mais. Avante, igreja! Não, peraí, é vocação, é chamado, é ministério, é compromisso. Ai, peraí, aí a gente começa a dar passos para trás. Verso de número 14, de Filipenses 3, diz que o apóstolo Paulo prosseguia para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus.
Por experiência própria, eu quero te dizer, baseado na história de Jonas, de Moisés, de Elias e de tantos outros homens de Deus na Bíblia, e baseado na minha própria experiência, eu quero te dizer que a vocação de Deus em Cristo é soberana. Nós podemos fugir o quanto quisermos, uma hora tem que se render. É soberana. A vocação de Deus é soberana. Soberana significa que está acima de tudo, de todos, inclusive de todas as circunstâncias e adversidades. Eu fui chamado para o ministério na minha adolescência. Eu tinha 17 anos. Tivemos um culto na Igreja Batista Central, em Volta Redonda. A Paula, que está ali, esposa do Estênio, que, aliás, abrindo um parênteses, não caiu a ficha até agora, que a Paula é minha ovelha. Imagina comigo. Imagina comigo aqui, vamos pensar. O Arthur e a Isabela. O Arthur da Carol e do Adriano, e a Isabela do Fabrício e da Daiane. Estão aqui hoje. Aí imagina, daqui a 20 anos, o Arthur vira pastor da Isabela. A Isabela, a voltas que o mundo dá, 20 anos depois a Isabela vai congregar na igreja onde o Arthur... Você pode imaginar isso? Então, foi isso que aconteceu com a gente. Doideira, né? Porque a vocação de Deus é soberana. E aí, naqueles cultos vocacionais, se eu não me engano, a Paula também estava nele. E se eu não me engano, minha memória anda falhando ultimamente, ela também respondeu positivamente àquele apelo. Se eu não me engano. Foi um monte lá na frente. Se eu não me engano, você estava junto. Tivemos um culto à presença de um missionário. Você lembra disso, Paula? Veio de Portugal e deu um testemunho, etc, etc. Depois ele fez um apelo vocacional. E eu lembro que eu fui à frente. Quem é chamado para o ministério? E aí ele falou do ministério de missões. Perfil de um missionário é assim, 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 tá. E aí falou de ministro de música, ministro de educação religiosa, do ministério da palavra, ministério pastoral. E ele foi explicando os ministérios e fazendo os convites. E eu, sinceramente, não sei porquê, nem como. Eu sei que eu fui lá na frente. Não lembro o nome daquele missionário, não lembro de muitos detalhes, faz alguns anos. 17 anos, né, para ser mais preciso. Mas eu me lembro que dentro de mim queimou um negócio. E eu não sabia o que era aquilo. E aí eu fui para casa e falei, meu Deus, eu? Vou ser pastor? Como assim? Tem condição? Os anos se passaram. E eu fugi. Fui para São Paulo, fui andar de skate, e fui fazer um monte de coisa, e fui, fugindo. Até que 10 anos depois, eu estava me matriculando no seminário para cumprir a soberana vocação de Deus em Cristo Jesus para a minha vida. 10 anos depois. Portanto, eu quero lhe dizer, que se você tem uma decisão para tomar com Deus, se você se sente chamado para alguma coisa, ainda que seja nesta noite, chamado para a salvação, chamado para um compromisso com a igreja, mediante o batismo,
chamado para um ministério, chamado para exercer alguma coisa em Deus e com Deus, eu quero te dizer, você pode fugir o quanto você quiser, mas uma hora, a soberana vocação de Deus vai te pegar e vai te arrastar para o centro da vontade de Deus. Para o alvo e avante. Qual é o seu alvo? Para o alvo e avante. Mesmo sabendo que falta muito, mesmo sabendo que é difícil esquecer, e mesmo sabendo que é uma questão de vocação, precisamos prosseguir para o alvo. Avante, igreja, o Senhor é contigo. Avante, prossiga. Ele tem algo diante de nós. Ele tem algo à nossa frente.